As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Quando olhou pela fresta da porta de madeira, viu uma criatura enorme agarrando um homem, como se fosse um dos seus bonecos de brinquedo, e o levando à boca. As previsões seriam de um eclipse total do Sol, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a lua ficou avermelhada e as nuvens que estavam nos céus ganharam a mesma coloração. As pessoas estavam com medo. Sabiam que aquilo poderia ser um indício de algo terrível que estava chegando. E conforme a noite caiu, o terror veio junto. 2 irmãos estavam nervosos no pequeno casebre. Os pais haviam saído mais cedo para procurar alimentos e até então não haviam retornado. A todo momento eles viam as pessoas correndo nas ruas para lá e para cá, aflitas, desesperadas. Parecia que estavam pressentindo algo ruim. Juan falou com sua irmã Madalena. Não podemos sair para procurar os nossos pais. Você ouviu as pessoas nas ruas? Elas estão falando em monstros. Monstros que estão chegando. Monstros que caçam pessoas. Madalena, a caçula, obedecia o seu irmão. Ela estava com mais medo do que daquela vez em que uma raposa tinha entrado em sua casa em busca de alimentos. A raposa estava tão faminta e enxergava a pequena criança como um alimento muito nutritivo. Por sorte, seu pai havia chegado bem na hora do bote, agarrando a raposa pelo pescoço e a levando embora. Naquela noite, a pobre raposa serviu como um gostoso alimento, carne que eles não viam há um bom tempo. Eles fizeram um bom proveito. Tudo o que Madalena queria agora era a volta daquele dia. Toda sua família se alimentando em volta de uma enorme fogueira. Cadê o meu pai? A menina se perguntava em meio às lágrimas. A correria aumentou de intensidade conforme a noite chegou. Muita correria e gritaria. O pobre menino não queria confessar nem para ele e nem para sua irmã que os seus pais não voltariam. Ele sabia disso. Ele sentia. Ainda mais quando ele escutou um barulho esquisito. Algo saído de uma outra dimensão. Um grunhido esquisito e muito alto. Quando olhou pela fresta da porta de madeira, viu uma criatura enorme agarrando um homem, como se fosse um dos seus bonecos de brinquedo, e o levando à boca, arrancando metade do corpo do homem com apenas uma dentada. Juan quis gritar, mas conseguiu se segurar. A segurança de sua irmã vinha em primeiro lugar. As criaturas das sombras invadiram a cidade. Pareciam que tinham descido dos céus, da lua de sangue. Elas começaram a semear o caos e a destruição, fazendo as famílias se separarem, casas de madeira se incendiarem, transformando a noite em um inferno de gritos e sangue. Então, uma das criaturas farejou seu alvo. O medo. Ela espreitava o medo. Começou a farejar mais perto. Juan pediu que a sua irmã ficasse escondida. Uma criatura estava à espreita. Ao longe, a fumaça começou a tomar conta de todo o cenário, caótico e devastado. As pessoas tentavam brigar. As pessoas tentavam lutar, mas elas não eram párias para o terror, para o horror que tinha surgido. Juan se escondeu dentro do armário da cozinha, enquanto sua irmã, embaixo da cama no segundo andar do casebre. A criatura quebrou a porta da sala. Entrou com toda a violência e maldade. Ela queria sangue. Ela queria se alimentar. De seus dentes afiados escorria uma baba nojenta. Juan olhava pela fresta do armário e chorava baixinho, com muito medo.
A criatura deu mais 2 passos para frente. Se aproximou do armário em que o garoto estava. A criatura sabia que tinha algo ali. Ela forçou a mão e quebrou a porta. Mas quando ia arrancar o resto, o grito de Juan se confundiu com uma explosão ao longe. Algo muito forte que assustou a criatura, e saiu daquele casebre desabalada correndo. Juan fez o sinal da cruz. Parecia que estava livre do perigo. Ele foi até onde estava escondida sua irmã e se deitou ao seu lado, com a barriga para o alto, esperando que aquele pesadelo acabasse logo. Madalena estava exausta. Ainda esperava que seus pais fossem chegar a qualquer momento. Ela ansiava por isso. Novamente o barulho das criaturas. Quando elas estavam chegando, o garoto sentiu a sua presença. Escutou os cascos roçando o chão, fazendo barulho peculiar com os dentes. Um roça-roça infernal. Era algo horripilante que afundava em sua mente e não largava. Era como um som que nunca parava. A criatura veio, e não teve nenhuma dúvida. Subiu a escada correndo, e sem precisar farejar muito, já sabia onde a presa estava escondida, e com um tapa violento jogou a cama deles para o alto. A criatura então agarrou Juan e correu com ele para fora da casa. Madalena sentiu o vento gelado entrando pela porta quebrada. Ela foi correndo atrás da criatura, com a ousadia que só as crianças possuem, e ela estava gritando: "Solte o meu irmão! Solte o meu irmão!" Mas a menina viu que a criatura também estava com medo. O seu irmão estava vivo e gritava por socorro. A criatura tinha medo de alguma coisa. A lua estava perdendo a tonalidade vermelha. Madalena estava vendo isso. Ao longe, ela viu uma criatura seca. Estava imóvel. Parecia que tinha secado de uma maneira muito rápida. Algo que fugia da normalidade. Então Madalena viu uma moça correndo, com os cabelos vermelhos como a lua de sangue. Ela encostava em cada uma das criaturas que logo secavam. Algumas sucumbiam ao próprio peso e caíam, se desfazendo em pó. A jovem gritava a plenos pulmões. A criatura que segurava Juan morreu, e ele caiu no chão, segurando o braço com dor. Madalena correu para ver o irmão mais velho, que também tinha uma ferida na barriga. "Vamos para casa, Juan. Eu ajudo você." A jovem que corria agora estava parada embaixo da lua, olhando e apontando para ela. Uma nuvem que estava ali perto se dissipou, levando junto as criaturas que ousaram soltar no nosso mundo. Anos mais tarde, Madalena nunca soube responder de onde veio aquela mulher. Ela tinha saído de qualquer lugar. Desde aquele dia, Madalena nunca mais a viu. Entrou em um estado de transe. Do lado de fora, algo havia surgido. O uivo dos lobos estava muito intenso e também havia gritaria. Em uma casa escura e isolada naquele pequeno vilarejo, Thaisa nasceu cercada de plantações e animais. Seus pais trabalhavam muito para conseguir alimentar todos os filhos. Thaisa era a caçula e tinha orgulho disso. Um belo dia, algo estranho ocorreu com a pessoa mais velha do vilarejo, Dona Tina. E foi dormir e acordou com os 2 olhos fechados, as pálpebras coladas. Ela disse que um anjo tinha feito isso com ela, e naquela mesma noite, algo aconteceria com a lua, e as pessoas daquela vila sofreriam as consequências. O mundo está mudando de uma maneira muito drástica. Os deuses estão ficando para trás. Eles não podem permitir que isso continue crescendo. De noite, irmãos e irmãs, vamos todos nos proteger.
e proteger as nossas famílias. De noite, com a casa bastante escura, apenas iluminada com uma pequena vela, Thaísa dormia. Ela suava bastante. Parecia estar tendo um delírio. Sua mãe tinha feito uma compressa com água e enxugava o suor da testa da menina. Afastava a todo momento o cabelo que teimava em colar na testa. Acorde, minha filha. O que está acontecendo? Thaísa não estava sonhando. Thaísa estava em um pesadelo terrível em que confrontava um mal irremediável. Algo estava além da matemática e da razão. Algo que poderia controlar os mundos. O ser olhava para Thaísa e ela conseguia sentir um presságio de maldade. Uma força invisível a puxou para a janela. A menina então se levantou, em modo sonâmbulo. Sua mãe queria a segurar, mas o seu marido a impediu por um instante. Vamos ver o que vai acontecer, ele disse. Quando Thaísa abriu a janela, lá fora, a lua vermelha pulsava no céu, a lua sangrenta. As nuvens se movimentavam muito rápido, como se estivessem enviando um recado em forma de contornos. Algo começou a descer dos céus, como sombras que cortavam o ar devido à enorme velocidade, batendo no chão com um estrondo alarmante. As sombras se aproximaram de sua casa e a sua porta se escancarou de repente. A porta de madeira havia sido quebrada por um enorme machado. A menina então viu 3 homens, com os olhos vermelhos como a lua sangrenta, olhar desvairado e em fúria, partindo para cima dos seus pais e dos seus irmãos. A luta havia sido muito injusta. Seus pais haviam sido pegos de surpresa, sem nenhuma chance de defesa. A menina acordou gritando com a visão deles mortos no chão. No rosto, um semblante de pavor. Mas aquilo não tinha sido um mero pesadelo. Tinha sido um presságio. Sua família estava realmente morta. Ela apenas se perguntava a todo instante: por que eu ainda estou viva? A velha da vila, no dia seguinte, quando Thaísa estava sendo amparada por um casal de vizinhos, disse algo que assustou a todos. A lua de sangue. Ela vai voltar, Thaísa. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Mas a lua vai voltar. E quando isso acontecer, é você quem deve combater as criaturas que vão surgir. Mas como eu farei isso? Disse a menina. A anciã apenas deu de ombros, dizendo algo como: você saberá. Uma resposta enigmática, mas que nunca responde a verdadeira pergunta. A jovem cresceu sendo a pessoa mais visitada na vila. Todo mundo achava que ela tinha um certo poder, um certo dom. Ela tinha um fascínio. Talvez ela tivesse até a clarividência. O que não era verdade. Thaísa, para confortar essas pessoas, só poderia oferecer o que ela tinha de melhor. Um poderoso abraço. Um gesto simples, mas que conseguia confortar o coração das pessoas. A morte dos seus pais ainda era um pesadelo vívido em suas lembranças. Algo muito terrível. Algo que não se cura facilmente. Apenas se aprende a conviver. E com essas marcas, Thaísa se tornou uma formosa mulher, com cabelos de fogo muito bonito, desejada por alguns homens do vilarejo e alvo de cortejo. Mas ela sempre evitou os homens. Tinha medo deles. Eles mataram seus pais. E ainda por cima existia um homem mau na vila. Seu nome era Estevão. E ele prometeu para si mesmo que tomaria Thaísa para si.
como sua esposa. Mas ela não era mais a protegida. As pessoas tinham percebido que ela não poderia oferecer nenhuma resposta. Às vezes, ela era tratada até como uma fraude, causando ressentimento nas pessoas. Thaisa morava sozinha em uma pequena casa. Ela trabalhava fazendo retalhos em roupas, dormindo um sono sem sonhos. Ela foi acordada por batidas na porta. Quando ela desceu para olhar, Estevão a agarrou com força. Thaisa viu desespero novamente. Estava acontecendo com ela algo parecido que havia acontecido com os seus pais. Enquanto o homem rasgava sua roupa, ela viu pela janela a lua de sangue que brilhava forte nos céus, e uma força invisível tomou conta de todo o seu corpo, e ela apertou o pescoço do homem com força, muita força, tanta força que foi o suficiente para ele ter todo o ar sugado do corpo, caindo morto para o lado. Thaisa entrou em um estado de transe. Do lado de fora, algo havia surgido. O uivo dos lobos estava muito intenso e também havia gritaria. Criaturas pareciam estar descendo dos céus e caçando os moradores. Tinha bastante agitação e as casas estavam sendo incendiadas. Uma balbúrdia tomou conta do vilarejo. Uma luta pela sobrevivência. Você saberá, tinha dito a velha. E Thaisa realmente sabia o que estava fazendo. Ela corria para salvar as pessoas, transformando as criaturas em pó. A lua a chamando a todo instante. Venha para mim. Precisamos nos unir. Ela foi dizimando criatura por criatura, até que chegou perto demais da lua de sangue. E agora começava a perder a coloração vermelha. Ela estendeu seus braços querendo tocar um pouco a sua superfície. Mesmo a lua, estando a milhões de quilômetros de distância. A união foi consumada. Thaisa ascendeu. Seus pés aos poucos se desprenderam do chão e ela levitou. Levitou em busca de ar puro. Levitou para um lugar entre a realidade e a imaginação, aonde o mal não podia pegar, aonde os homens não mataram seus pais, aonde a maldade não existia. E assim, Thaisa sumiu do mundo para sempre, cumprindo seu objetivo. A vila voltou a crescer e em poucos anos se tornou um próspero polo industrial, trazendo pessoas do país inteiro dispostas a trabalhar.